Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é a professora Rosane. Eu vou estar explicando para vocês o assunto de química lá no terceiro ano. Essa parte aqui a gente trata da química orgânica que vocês vão estar vendo ali. Então vale lembrar que a química orgânica, ela tem, quando a gente fala em química, a gente tem elementos químicos envolvidos. E o elemento químico principal que nós vamos ver aqui é o C de carbono e o H de hidrogênio, tá? Então a química orgânica, ela tem uma função e ela tem uma colocação dentro da nossa vida. Ela está presente em tudo que vocês possam imaginar, tá? Então, ela estuda os compostos que contêm carbono, com a letra C, tá? E aí, por causa disso, esses compostos, eles são denominados compostos orgânicos, tá? A infinidade de aplicações desses compostos orgânicos, tá? Eles não se limitam somente, por exemplo, em produtos farmacêuticos, petroquímicos, alimentos, explosivos, tintas, comércios. Eles não se limitam só a isso, é uma gama enorme. Isso aqui foi eu expliquei, coloquei e tirei foto daquilo que eu tinha colocado de explicação resumidamente, tanto que no final vocês vão ver que é uma página inteira. Tudo que vocês tiverem lá no material de suporte, esse aqui está resumido para vocês entenderem. Então, química orgânica, qual é o elemento principal que está presente? O carbono, C. Então, ele tem uma representação para ser escrita, tá? Por exemplo, eu tenho uma placa de trânsito que está escrito lá, proibido estacionar. Para não precisar ficar escrevendo proibido estacionar, eu criei um símbolo para isso. Eu vou ter um E lá, com um traço no meio, vai ter uma cor respectiva. A química orgânica, ela também tem isso, tá? Então, eu vou ter lá o C de carbono e o H de hidrogênio. Esses tracinhos, tá? São as ligações. Cada carbono, ele pode fazer 4 ligações, tá? Eu vou mexer o meu mouse, vamos ver se eu consigo mexer aqui para mostrar para vocês. Olha onde a professora tá mexendo, ó. Cada tracinho daquele ali é uma ligação. Então, eu tenho um C e aquele C tem 1, 2, 3, 4. Siga a flechinha da professora lá. Por exemplo, aqui, ó. Então, quando eu tenho só um risquinho, é chamada de ligação simples. Aqui, ó, eu tenho um C de carbono e eu tenho 1, 2. Essa ligação aqui, ó, eu escrevi dupla. Ela conta como 2. Então, vai ter 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, ele recebeu 4 ligações, porém, ele tem uma ligação dupla. E um carbono, ele pode ter ligação simples, dupla ou até mesmo tripla. Nesse caso aqui, ó, tem 3 risquinhos. Então, o carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações, tá? Então, essa é a característica principal do carbono. Uma outra coisa existe, que são tipos de ligações, que podem ser saturada e insaturada. Quando tem ligações simples, tá? Só simples, nenhuma outra. Vocês estão vendo que o carbono tem 1, 2, 3, 4. Ela é chamada, essa substância, de saturada. Quando tem ligação dupla, ó, com 2 risquinhos, tripla com 3 risquinhos, ali, ó, sigam a setinha da professora, tripla, dupla. Nesse caso, esse tipo de ligação é chamada de insaturada, tá? Então, mesmo que vocês têm lá em cima, os mesmos elementos, eu já estou explicando as outras. Quanto à quantidade de átomos, tá? Se eu tenho a presença só do H e do C, o H é hidrogênio e o C é carbono, ele é chamado de homogênea. Porém, se eu tenho a presença, além do H e do C, eu tenho a presença do oxigênio ou de qualquer outro elemento, além desses dois, é chamado de heterogênea, tá? Qualquer elemento além do H e do C vai ser chamado de heterogênea. Quanto ao fechamento da cadeia, tá? Então, ali a professora colocou antes aqui, ó. Vocês estão vendo que não tem nada fechado aqui, tá? Isso aqui parece estar aberto. Realmente, é uma cadeia aberta. Agora, quando os carbonos, eles se fecham, isso aqui a gente chama dentro da química de anel de benzeno. Só para vocês saberem, tá? Por livre curiosidade. Quando esses carbonos fecham, fazem uma casinha fechada, tá? Esse anelzinho de benzeno, ele é chamado de cadeia fechada. Então, cadeia aberta é desse jeito ali, que nem tá na flechinha que o professor tá circulando. E a fechada, ele vai fazer os carbonos ficarem fechados. Aí, uma outra classificação que os carbonos podem ter é ele ser chamado de primário, secundário, terciário e quaternário, tá?
Então, eu circulei ali para vocês entenderem. Quando um carbono, por exemplo, esse carbono circulado aqui, ele tá ligado só com um tracinho a outro carbono, só um. Então, ele é primário. Mas esse carbono aqui, ó, ele tá ligado a um hidrogênio e outro hidrogênio. Porém, ele tá ligado só a um carbono, dois carbonos. Então, nesse caso, ele recebe o nome de secundário. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse carbono aqui, ele tá ligado a um hidrogênio, porém ele tá ligado a um carbono, dois carbono, três carbono. Então, nesse caso, ele recebe o nome de terciário. Vamos lá pro próximo ali que a professora vai circular ali, ó, o mouse, ó. Esse carbono, ele tá ligado a um carbono, dois carbono, três carbono, 1, 2, 3, e aqui era para ser outro carbono, a professora colocou errado. Aqui leve como consideração C, até tem que arrumar, tá? Ele vai ser considerado quaternário. Então, essa diferença que vocês têm entre primário, se liga só a um carbono, secundário é 2, só que eles vão vir assim, ó, circuladinhos com uma flechinha indicando qual que é. Porque, por exemplo, se eu pegar esse de baixo que não está circulado, ó, vocês notem que ele não está ligado a nem só um carbono, então ele é um primário, mas eu não estou pedindo dele, tá? Mas se tivesse circulado, eu ia dizer que ele era primário, igual esse aqui também é primário, porque está ligado só a um. Aqui, ó, a professora deixou a foto do resumão aqui, que a professora cortou em partes para estar explicando para vocês, tá? Isso daqui vai dar suporte para vocês responderem todas as questões quanto à classificação, tudo certinho, se é aberto, fechado, se é homogêneo, heterogêneo, saturado e saturado, tá? Simples, duplo ou triplo. Nisso daqui vocês vão conseguir responder corretamente os exercícios do material de suporte de vocês, beleza? Então, isso aqui é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar. Desejo a todos uma boa semana, um bom dia e até mais!